Nós estamos numa série de mensagens caminhando pela vida dos apóstolos, não é? Hoje é o nosso quinto apóstolo. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar assim, alguns de vocês aí gostam? Não estou falando que você teve que fazer porque tinha que passar de ano, teve que passar por esse assunto. Mas quem é que gosta mesmo de matemática? Pega a mão. Gente, tem uns heróis aí, beleza? Eu não gostava de matemática, gente. Não era a minha. Minha área sempre foi humanas e por aí vai, né? Mas eu tive que passar pela matemática. A matemática é um negócio interessante. Quem não se dá bem com ela, sofre, não é? Até teve a história de um menino que era complicado, ele na matemática, e o professor estava dando uma prova naquele dia e disse para ele assim, olha, se quem entregar a prova depois das 10 é zero, não quero nem pegar, esquece. Entendeu? E todo mundo foi entregando as provas, entregando as provas, entregando as provas, entregando as provas. Quando chegou 10:04, ele entregou a prova. O professor falou, já era. Acabou o tempo, não vou pegar a tua prova. O menino estufou o peito e disse para o professor, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? O professor disse, não faça a mínima ideia, menino. Ele pegou a prova dele, enfiou no meio das outras e falou, se vira agora. Tchau. Quero ver o senhor dar zero para mim. Entendeu? Alguma coisa ia rolar. Tem um apóstolo na Bíblia que, segundo essa abordagem, gostava muito de matemática. Mas a matemática, irmãos, ela envolve princípios lógicos, é claro, trabalha com exatidão, com coerência, com exatidão, com medidas, com quantidades, enfim. Tem que ser uma ciência exata. Mas a proposta de hoje é a gente refletir um pouco, será que o nosso jeito matemático, lógico de pensar, também não contamina a nossa relação com Deus, o nosso jeito de enxergar Deus, a nossa espiritualidade? De modo que talvez, irmãos, esse processo lógico, né, ou talvez até mesmo o método científico com o qual a gente aprende, né, a interpretar as coisas à nossa volta, a analisar os fenômenos, talvez isso tenha, de certa forma, irmãos, moldado o nosso jeito de pensar as coisas de Deus e a gente já não acredita, talvez, no extraordinário e no milagre. Filipe é chamado por John MacArthur, é o livro que nós estamos usando para fazer essa mensagem, como o apóstolo que fazia contas. Daí o título da mensagem de hoje, Filipe, o apóstolo que fazia contas. Nós vamos, irmãos, utilizar 3 textos bíblicos, 3 passagens, 3 episódios, nos quais este lado de Filipe vai aparecer. Esse lado dele de fazer contas, de análise, de observação matemática das coisas. Filipe é este apóstolo de hoje, ele é o líder do segundo grupo de apóstolos. O primeiro grupo é Pedro, Tiago, João, André. O segundo grupo começa com Filipe e os demais. Filipe e Natanael, ou Bartolomeu e depois os demais. O nome Filipe, nós temos alguns Filipes aqui na igreja, não sei se ele já sabe o significado do nome deles, é aquele que ama cavalo, né? Filo é a palavra amor, Filipe, filo, amor, e hipo, cavalo. Aliás, cultura para você ir para casa, não vai te servir para nada, mas leve, hipopótamo. Tamos é rio, hipo, cavalo, cavalo do rio. Óbvio, né? O bicho só vive na água. Filipe é o que ama cavalo, né? E por que tem esse nome? Ele é o único nome dos apóstolos que tem origem helênica, ou digamos assim, grega. Porque da região de Betsaida, de onde ele veio, talvez fosse a região, talvez não, era a região mais helênica, com mais presença grega naquele momento. Só para relembrar, nós estamos, na época de Jesus, quem dominava aquela região era o Império Romano, né, cuja língua era outra, né? Mas antes dos romanos, quem dominou aquela região é a cultura
ou pelo menos o Império Grego. Então Jesus vive num momento em que 3 culturas estão ali. É a cultura greco-romana com mais a cultura judaica. E depois, se a gente olhar para Samaria, ainda tem outras culturas mais orientais misturadas. Filipe é o único dos apóstolos que tem já no seu nome essa origem grega, né? Ele está sempre junto com Natanael, né? E talvez junto com Filipe, com Tomé também, porque os 3 eram pescadores da região da Galileia, que depois da ressurreição de Pedro, depois da ressurreição de Jesus, Pedro chama todos para pescar. Está lá no final do Evangelho de João. E todos vão pescar, todos respondem, nós também vamos. João, o evangelista, sempre põe, portanto, Filipe e Natanael, o que é bem provável que os 2 já se conheciam antes de receberem o chamado de Jesus. Na primeira vez que Filipe aparece lá no capítulo 1 de João, foi no dia em que Jesus chamou André, chamou também o Pedro. De forma indireta, né? Pedro, Tiago, João e André foram dirigidos por Jesus por João Batista, porque esses já estavam ouvindo as mensagens de João Batista. Mas Filipe é o único que não vem de forma indireta para Jesus, pelo contrário. Filipe é aquele que foi encontrado por Jesus em determinado momento, e Jesus fala para ele, vem e segue-me. João capítulo 1, verso 43. Nós não vemos conexão de Filipe com João Batista ou com nenhum dos outros apóstolos primeiramente. Mas nós sabemos que Filipe já estava buscando alguma coisa a mais. O que é que ele buscava? Filipe ansiava pelo Messias. E é por esse motivo que ele já estava a ouvir João Batista falar. Ainda que de longe. Porque ele já tinha uma certa fome, uma certa sede, né? Uma vontade de que ele fizesse parte, de participar de um novo momento, de uma nova situação. João, capítulo 1, verso 46, e depois o verso 47 também, diz o seguinte, que quando Filipe ouviu de Jesus, vem e me segue, a primeira coisa que ele fez foi correr para Natanael, que também se tornaria um apóstolo. E Natanael fica perplexo. E vocês se lembram de qual palavra que Natanael disse? De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Porque Nazaré, ou a Galileia toda, já gozava de um certo preconceito. Uma região que ficava na borda, uma região que não era muito bem vista. E algumas cidades já competiam entre elas para saber qual era pior. Você não faz isso quando você vai viajar? Essa cidade aqui é de primeira, né? Não, pensa numa cidade feia, eu não vou falar por falta de, né? Mas, gente, eu já passei por algumas cidadezinhas, confesso o meu pecado. Os lugarzinhos feios que eu já fui, gente. Não tem? Você fala assim, eu não ia morar aqui nunca. Aí você vai conversar com o morador, ele fala, eu quero morrer aqui. Aí dá para juntar e falar, então morre mesmo. Casinho feio. O povo pensava assim de Nazaré. De Nazaré não pode vir nada bom. Então o que é que nós entendemos da vida de Filipe? Que eu não vou citar todos os textos agora. Ele estudava o Antigo Testamento, porque quando ele chegou para Natanael, ele disse o seguinte, olha, sabe aquele que o Antigo Testamento estava falando, que Moisés falava? Eu encontrei ele. Ele não só estudava, como também interpretava, porque pelo relato, ele pensou, é o Messias. É aquele que nós estamos esperando. Ele também creu no Messias e já começou a seguir Jesus. Então ele tem um coração disposto. Mas a obra do Senhor não era acabada na vida dele, como não é em cada um de nós. Filipe tinha os seus dilemas. E Jesus foi trabalhar na vida de Filipe de algumas maneiras inusitadas. De uma maneira inusitada, que é o que você vai ver comigo. E o primeiro episódio, e a primeira mudança que Jesus queria provocar no Filipe, era a passagem do seu jeito lógico, processual, lógico,
a inexplicável provisão de Deus. É uma passagem muito conhecida na Bíblia, está lá em João capítulo número 6. Abra agora a sua Bíblia, por favor. É a passagem da multiplicação, ou a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2 do capítulo 6. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia. Subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe. Diz para quem, irmãos? Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto, vocês, para o experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus, faz o povo se assentar. Havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens e o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o mundo. Vamos pegar aqui a perspectiva, irmãos. Vamos imaginar que você é um evangelista, o evangelista João, e você está escrevendo essa história. Se você ler o Evangelho de João, vai perceber que no primeiro capítulo, João vai apresentar nos primeiros capítulos, João vai apresentar 2 milagres que não aparecem em nenhum dos outros evangelhos, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em Mateus. João tem o intuito de apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus, o Verbo eterno. A ênfase de João sobre Jesus é na sua divindade. Jesus é o divino que está encarnado. E Jesus, no capítulo 2, vai numa festa de casamento e faz o primeiro milagre, irmãos, onde ele age na natureza das coisas, onde ele age na matéria das coisas propriamente dito, transformando a molécula das coisas. Quando Jesus transforma a água em vinho. Vocês estão lembrados? Se não tiver, lê na tua casa lá, João capítulo 2. Capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos, um homem que é letrado, um homem que é capacitado, que é lá do templo, que sabe o Antigo Testamento todo, mas precisava de uma coisa. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o processo lógico de Nicodemos também é interessante. Mas como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Isso não tem jeito. Jesus fala, você tem que nascer da água e do Espírito. É um outro tipo de nascimento, Nicodemos. Então o que Jesus está dizendo é que as suas realidades, seu jeito, seu modo de agir, irmãos, não é somente interferindo no modo físico, mas também agindo na alma das pessoas. Mas não se esqueça, o primeiro milagre transformou a água em vinho. Chegamos no capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Aí Jesus faz com que ela tire a água do poço para ele. E Jesus fala, quem beber dessa água, mulher, nunca mais terá sede. Quando chega no capítulo 6, Jesus pega alguns pães e alguns peixes e os multiplica. De uma forma, irmãos, que eu nunca imaginei. Uma multidão está seguindo Jesus. Jesus, no final do dia, percebe que eles estão famintos. Mas notem a época que Jesus faz isso, é a Páscoa. É a Páscoa. Se no capítulo 5, irmãos, Jesus está no momento da festa dos tabernáculos, agora no capítulo 6 ele está numa outra época do ano, provavelmente quase 12 meses depois, porque ele já está na época da Páscoa. João não tem preocupação com cronologia, mas João tem intenção de demonstrar algumas coisas para nós.
multiplicando o pão, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Os estudiosos, irmãos, chegam até 20.000 pessoas, porque se contar que estava andando junto com aqueles homens, mulheres e filhos e agregados, talvez chegasse a um número de 20.000 pessoas. Mas o texto fala que eram 5.000 homens. Mas o texto mesmo diz que as mulheres não estavam ali contadas. Então imagine, Jesus pega aqueles pães, poucos, e aqueles peixes, e manda servir. Divide o povo em grupos e manda servir. E alguém chega lá, tira um pão, mas não acaba os pães. Tira outro pão e não acaba os pães. Tira outro pão e não acaba os pães. Multiplica o pão. Qual foi o primeiro milagre? Ele transformou a água em vinho. No segundo agora, Jesus transforma, ou melhor, multiplica o pão. Quais são os dois elementos utilizados na Santa Ceia? O vinho e o pão. Logo depois, no capítulo 6, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Agora vamos entender o que tem a ver com Filipe. Filipe, irmãos, provavelmente é aquele homem do processo. Dentro do grupo dos discípulos, nós temos várias figuras. Pedro é o líder, é o que vai à frente, é o que fala primeiro. André é uma espécie de relações públicas, não é? Judas é o tesoureiro. Nós temos várias mulheres que também acompanhavam mais à margem, mas também sustentavam aquilo com as suas doações. Mas Filipe, irmãos, é aquele que tem, digamos assim, é uma espécie de administrador, é aquele que está preocupado com a logística das coisas. Jesus, diante de uma multidão faminta, olha não para os 12, mas olha para Filipe, bem para ele, e para ele somente diz: onde compraremos pães para lhes dar a comer? É óbvio, gente, que Jesus aqui não está de brincadeira. Jesus sabia que não tinha padaria ali, né? Jesus sabia que não tinha mercado, não tinha nenhum Walmart ali, não tinha nenhuma rede avenida, não tinha nada. Então, quando Jesus pergunta aonde, é para provocar o Filipe alguma reação. É como se Jesus estivesse falando: Filipe, precisamos de alguma coisa bem extraordinária aqui. Mas a resposta de Filipe é lógica. Filipe não entende porque ele está pensando em processo. Por isso que ele é um homem de fazer conta. Porque Jesus pergunta aonde compraremos pães. Mas Filipe começa a fazer conta. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Que rápido que ele é em fazer conta. 200 denários, 200 dias de serviço. Contando feriados e festas, um homem poderia demorar 800 dias, 8 meses para ganhar esse dinheiro. E mesmo assim não seria suficiente. Por quê? Não somente Filipe faz as contas rapidamente, mas eles falam: ó, ninguém vai receber um pão inteiro, cada um vai receber o seu pedaço. O homem bom em matemática, rapidinho. Jesus escolheu Filipe para fazer essa pergunta, diz o texto bíblico. João diz: Jesus escolheu Filipe para o provar. Em algumas traduções está para o experimentar. A pergunta de Jesus é onde, mas a resposta racional de Filipe foi matemática, processual. Filipe deveria responder de uma outra forma. Por quê, irmãos? Porque Filipe já vinha participando de vários milagres de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Jesus foi para a festa de casamento com os seus discípulos. Então Filipe já sabia do milagre, da transformação da água em vinho. Como João não tem preocupação cronológica, e talvez entre o capítulo 5 e o 6, pode ter um período de 1 ano, você pode pegar vários milagres que são relatados em Mateus, em Marcos, em Lucas, e colocar tudo aqui.
encaixado entre o capítulo 5 e o 6, e talvez em outros lugares. Só que João não tem essa perspectiva. Mas Felipe, com certeza, está acostumado a ver Deus, ou ver Jesus fazendo as coisas extraordinárias. Felipe representa, irmãos, aquela pessoa que não acredita no primeiro momento. Felipe é aquela pessoa que, com certeza, ao pegar o salário, põe na sua mão e fala: que mixaria. Não vai dar para nada. Não vai dar. Você não é assim ou não? Todos nós somos assim, irmãos. Eu vou aqui dar um testemunho pessoal para você. Eu já falei isso no outro dia, alguns irmãos já sabem. Eu tenho um desafio muito grande pela frente no próximo ano, principalmente no primeiro semestre. Que a gente ainda está na elaboração de um projeto, tem coisas indefinidas. E eu, como pai, como responsável por uma família, muita preocupação veio no meu coração também. O que eu vou fazer? Eu tenho conta para pagar, tenho uma série de coisas, tenho os filhos para sustentar. E um belo dia começou a me vir isso, começou a tomar conta do meu coração. O que eu vou fazer? E a minha mente já começa a pensar em processos. Não, espera aí. Se não der certo aqui, eu vou para cá. Se não der certo para cá, eu vou daqui, não sei o quê. Aí eu faço isso, eu faço aquele outro. E a minha mente procurando processos lógicos para encontrar uma maneira de me sustentar, para que tudo fique bem e para que eu não sofra coisa nenhuma, nem eu, nem minha família. E eu estou nessa angústia. Aí, de repente, eu recebo uma mensagem pelo celular. E um amigo que passou e pregou aqui há vários anos atrás, eu acho que há 2 anos atrás, pregou no aniversário da igreja. Eu não falo com ele, dificilmente falo com ele. Por acaso a gente se encontrou num congresso e daí convidei ele para vir pregar aqui. O nome dele é Edrei. E ele contou para mim o seguinte: Marco, eu não falo com ele pelo celular, dificilmente, gente. Aliás, eu falo muito pouco mesmo. O pessoal que me manda mensagem, vê lá, pastor, você viu a mensagem? Eu falei, não vi, filho. Vai. Ele escreveu para mim o seguinte: Marco, hoje pela manhã, eu estava na minha devocional orando, e eu senti, e como nós dois somos muito parecidos, muito racional, ele falou assim, ele nem usou esse termo assim que o povo mais, né, gosta de usar. Deus me falou, me revelou, essas coisas todas, né? Ele disse o seguinte: Marco, eu estava orando por você nessa manhã, não sei porquê, mas Deus me mandou orar por você. Eu falei, tá bom. E na oração, ele disse para mim que eu devia pedir para você ler o Salmo 34. Tudo num textinho assim. Aí quando eu li aquilo, falei, já comecei a perceber, foi alguma armação divina aqui. Eu fui ler o Salmo 34. Eu estava lendo o Salmo 34, até aí tudo bem, já conhecia. Mas quando chegou num determinado versículo, se eu não me engano 7 ou 8, não lembro, diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que temem ao Senhor, nenhum bem lhes falta. Encerrei a manhã e falei assim: Deus, vou ficar quieto. Os propósitos estão nas tuas mãos e o sustento vem do Senhor. Deus vai levantar pessoas, entidades, eu não sei, mas nenhum bem vai faltar. Necessidade não vai faltar. O que eu estou colocando para você, meu querido, é que a nossa mente luta para viver pela fé, acreditando que Deus pode nos sustentar. Talvez muitos de vocês, talvez até eu me inclua nisso, talvez a gente esteja confiando tanto que se determinado candidato ganhar nesse país, a nossa vida vai melhorar. Pode ser que mudanças aconteçam, mas eu não tenho fé suficiente para depositar num único homem todo o destino de uma nação e da minha vida. Eu quero ser desafiado a acreditar na Bíblia e pensar, irmãos, que a minha vida, independentemente de qualquer partido político que ganhe, vai ser sustentada por aquele que é dono do ouro e da prata, por aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e que ele vai me sustentar. Que ele não é obrigado de forma alguma a me dar o que eu não preciso, mas que ele vai me dar exatamente o que eu preciso. E o grande desafio
para mim e para você, eu penso, é confiar nele. Porque, irmãos, se a gente somente confiar nos processos lógicos na nossa vida, talvez a gente deixe de experimentar grandes provisões e milagres de Deus na nossa vida. Talvez a gente esteja perguntando igual Filipe, nem 200 denários seriam suficientes. Se eu ganhasse aquele salário, seria suficiente. Se eu tivesse aquele emprego, seria suficiente. Jesus fez isso para o experimentar. E Deus pode estar colocando desafios na nossa vida para nos experimentar. Nos tirar desse processo lógico, matemático de enxergar as coisas, a vida e até mesmo a nossa relação de dependência com Deus, para pular para um outro estágio da provisão inexplicável. Inexplicável. Segundo episódio, João capítulo 12. É uma outra fase já no ministério de Jesus. Jesus está prestes a iniciar a sua última semana antes da crucificação. A fama de Jesus é imensa. Numerosa multidão vem para uma festa em Jerusalém. E vem gente de todo lado. E nessa época, irmãos, tem judeus que são nascidos judeus, circuncidados ao 8º dia, que seguiram todos os preceitos do judaísmo e que peregrinam até Jerusalém para participar dessa festa. Mas também tem gente de cultura greco-romana, ou seja, de cultura helênica, que é afeiçoada ao judaísmo, que gosta da religião dos judeus, que aderiu à religião, mas talvez ainda não tenham sido circuncidados ou não queiram passar pela circuncisão. São chamados, irmãos, de prosélitos. Estes também vão para a festa. E tem cultura helênica ou cultura grega. E alguns destes querem conhecer Jesus. Verso número 20, capítulo 12. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Felipe leva gregos para André e estes os dois juntos levam até Jesus. É uma festa, já disse isso para os irmãos. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Eles vieram de lugares tão distantes, da Pérsia, da Síria, do Egito, talvez da Grécia, talvez de Roma. Subiram para adorar tanto quanto os outros. E chegaram a Filipe porque certamente aos seus ouvidos, aos ouvidos desses gregos, havia um novo mestre que falava de forma diferente. E eles querem ver. Eles querem ver Jesus. Desejamos ver Jesus. Tem duas coisas aqui, irmãos, que são absolutamente positivas. A primeira é a curiosidade. Queremos ver Jesus. O que ele tem para dizer? Queremos, porque ele prega diferente, porque ele fala diferente, ele é diferente, ele não é como os outros, então ele é um mestre que atrai multidão. O que ele tem de diferente? A curiosidade. Aqui tem um ponto positivo do Filipe. Filipe interpreta isso, essa curiosidade, e diz: vou canalizar isso para o bem. E vou levar esses homens até Jesus. Filipe é aquele que, nesse momento, identifica, irmãos, algo que todas as pessoas talvez tenham.
em determinados momentos da vida, uma busca, uma vontade de conhecer, de saber o que é que tem de novo. Filipe se aproveita disso e fala: vou levar vocês sim para Jesus. E o leva. A segunda razão pela qual talvez eles estivessem querendo ver Jesus é porque Jesus ensina como quem tem autoridade. Por que eles não foram lá para o templo, para aqueles que já estavam lá, já eram os religiosos da época? Porque eles falavam como os demais, como os fariseus. Mas esse mestre fala diferente, tem algo diferente na boca dele. Ouvir o que é que o mestre tem a dizer. O que é que fez o Filipe? Ele é um cara que facilita processos. Ele serviu de ponte. Quantos aqui, irmãos, não querem ser uma pessoa assim? Penso que todos nós deveríamos ser pessoas assim. No mundo está cheio de pessoas que querem, são curiosas por conhecer Jesus. A gente precisa servir de ponte. Você quer conhecer Jesus? Vem, eu vou te levar até Ele. Vem cá comigo. E ele ainda chama, o André. Fala: André, vamos junto. Jesus relata um milagre, irmãos, fantástico, no qual um homem que não andava foi levado por 4 amigos. E olha que conspiração para o bem. Vendo que a multidão estava ali a cercar aquela casa, que não podia ninguém entrar, ninguém sair, a ideia deles: vamos descer esse amigo pelo telhado. Eles fazem um buraco lá no telhado e descem esse amigo pelo telhado para que fosse curado por Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus diz assim: vendo-lhes a fé. Jesus identificou não somente a fé. Aqui, irmãos, não temos certeza se o texto estava falando da fé dos 4 amigos ou dos 5, incluindo aquele que era paralítico. Mas vamos imaginar, irmãos, que Jesus estava aqui juntando a fé não somente do paralítico, mas dos 4 amigos. Sabe, gente que facilitou. Jesus curou aquele paralítico. Ele saiu carregando a sua maca nas costas, curado. Filipe é esse homem que facilita processos, que serve de ponte, que não é empecilho para ninguém. Filipe podia, cheio de preconceito. Aliás, por que Filipe não tem preconceito? Irmãos, o nome Filipe vem de que origem? De que língua? Grega. Quem quer conhecer Jesus agora? Gregos. Por que eles vão para Filipe? É bem provável que deram uma olhada na turma lá. Pedro não é. Acho que não. Pedro é deles aí. André, não é. Bartolomeu. Tiago. João. Não é também. Não dá certo, não. Filipe é dos nossos. Tem a mesma cultura que a gente. Esse a gente se entende. Talvez você tenha histórico de vida, circunstâncias, cultura, experiências de vida que podem ser usadas nas mãos de Deus para levarem pessoas a se aproximar de Jesus. Eu creio, irmãos, que até mesmo as coisas negativas da nossa vida. Pessoas que sofreram perdas podem servir de ponte para ajudar quem está passando um momento de perda a encontrar Jesus. Pessoas que foram curadas ou enfrentaram doenças ou estão no enfrentamento de doenças podem servir de pontes para ajudar alguém que está em desespero. Fala: olha, vem aqui, vamos caminhar junto, eu vou te levar para Jesus e você vai enfrentar esse momento. Pessoas que facilitam o processo, que servem de ponte. Esse é o grande desafio. Vamos para o último episódio. João capítulo 14. O verso é de número 8. Vamos ler junto? João 14, 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Terceiro movimento, irmãos, é da miopia espiritual para o desfrute da presença de Jesus. Nós estamos agora no cenáculo. Desculpa, no contexto bíblico, tá?
no cenáculo. Jesus está, de certa forma, fazendo uma antecipação da consolação. Jesus logo depois viria a prometer para aqueles discípulos o Consolador, o Espírito Santo. Jesus já está usando palavras de despedida. Jesus está falando para eles assim, olha, vocês não fiquem atemorizados não, o coração de vocês, não fiquem com medo. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Se não fosse assim, eu não ia dizer. Vou preparar lugar para vocês. Vocês não sabem exatamente para onde eu vou. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, na cabeça dos discípulos, irmãos, tem um turbilhão de coisas acontecendo. Como assim o senhor vai sair? Como assim? O senhor vai para onde? E agora? Nós entramos em Jerusalém, não é hora da gente ficar junto, né? Até a gente morrer aqui e restaurar todas as coisas. O senhor está falando que vamos embora. Como é que nós vamos ficar? Não se turbe o vosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês vão para o Pai, vou preparar lugar para vocês. Olha, descanse. Vocês têm conhecido o Pai, têm conhecido a mim. Mas vocês têm conhecido o Pai. Aí na cabeça do Filipe tem alguma coisa. Não, peraí. Como assim o Pai? Senhor Jesus, mostra-me o Pai. É um pedido estranho. Por que é estranho, irmãos? Porque Filipe ainda tem um modo terreno de pensar. Filipe ainda é uma pessoa apegada àquilo que pode ser provado, àquilo que é material. Eu diria que concordo plenamente com o MacArthur. Filipe ainda tem uma carga de ceticismo, de obsessão por um processo matemático, provável, palpável, verificável, demonstrável. Agora preste atenção, irmãos. Filipe já andou com Jesus pelo menos 2 ou 3 anos. E não foi suficiente, vendo milagre, vendo gente ser curada, vendo gente sendo ressuscitada, vendo água sendo transformada em vinho, vendo pães se multiplicarem, peixes se multiplicarem 2 vezes. O que Filipe pensa que Jesus estava fazendo até agora? Brincando. Mas ele ainda é cego. E que cegueira é essa, irmãos? Filipe não consegue ver a extensão da pessoa de Jesus Cristo. Todos nós, em certa medida, irmãos, somos presos a determinadas leis que nos levam ao ceticismo. Jesus, por vários momentos, foi alvo desse tipo de ceticismo. Não é este o filho do carpinteiro? Não é seu pai, o José? Quando diz, não é este o filho do carpinteiro? Como é que ele diz agora? Em outros momentos, porventura, nós já lemos agora, pode vir alguma coisa boa da Galileia? E diante dos maiorais do templo, como você vem falar que é maior que Abraão? Como que você vem falar que vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Por quê, irmãos? Porque eles estão ali simplesmente olhando para um quadro muito pequeno na cabeça deles. Para eles, Jesus é somente um filho do carpinteiro. Filipe não tinha experimentado, e de certa forma, irmãos, ele levou um grande prejuízo. E todos os apóstolos, em certa medida, levaram um grande prejuízo, porque durante tanto tempo ainda não tinham entendido a extensão, a largura, a profundidade, o significado, quem realmente era que estava com eles. E nós também, irmãos, podemos sofrer desse mesmo problema. Depende do que você anda lendo. Eu estou percebendo hoje, irmãos, que há um movimento no meio evangélico, na tentativa de convencer pessoas céticas, alguns evangélicos, alguns cristãos,
estão partindo também para o próprio ceticismo, para tentar convencer as pessoas de que a Bíblia é a verdade, de que Jesus Cristo foi um personagem histórico, assim por diante, e estão entrando por esse caminho. Vou dizer uma coisa para vocês, esse caminho não é suficiente para se aproximar de Jesus Cristo. Porque o que Jesus está fazendo, irmãos, é invertendo todo e qualquer modelo de pensamento de ser normal. Se você fosse iniciar uma grande campanha, você não escolheria esses 12 homens. Então Jesus já começa invertendo aí. Jesus nasce na família de um carpinteiro. Nasce de forma humilde, pobre, à margem. Tem que fugir, tem que se esconder desde a sua infância. Sofre perseguição, se entrega, se põe nas mãos de autoridades humanas, porque Deus inverte. A questão, irmãos, é que se nós não compreendermos um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo, nós, irmãos, vamos perder de se aprofundar na sua pessoa, enquanto Deus vivo que caminhou entre nós. Filipe havia perdido não só a extensão, mas o desfrute da pessoa de Jesus. Porque para ele, até agora, Jesus não era Deus. Porque ele quer ver o Pai. E a ânsia de Filipe, eu não o condeno por isso, e também penso que você também não o deve. Qual de nós, irmãos, não tem o anseio por aquilo que nós chamamos de teofania, de uma aparição do divino, como aconteceu com Moisés? Quem já leu o Antigo Testamento, especialmente o livro de Êxodo, nos primeiros capítulos você vai perceber que Moisés falava com Deus como quem fala com seu amigo, falava face a face. Em determinado momento, irmãos, diz que a glória de Deus passou pelas costas de Moisés, e Moisés deve ter, olha, eu não consigo nem pensar no negócio dele. Agora, Filipe não estava com Pedro e Tiago e João no Monte da Transfiguração. Então Filipe não tinha visto Jesus em sua glória, transfigurado. Então Filipe, o anseio dele é por esta aparição. Mas vou te dizer uma coisa para você. A maioria absoluta dos cristãos na face da terra não vão ter experiências como essa. Experiências teofânicas. Nós vamos experimentar o Senhor pela fé, crendo naquilo que não vemos. É por isso que Jesus, irmãos, diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Não viram e creram. Essa aproximação de Jesus é pela fé. O desfrute da sua pessoa é pela fé. E aí vem a pergunta, caminhando para o final. Quem é Jesus para você? 4 perguntas para você pensar um pouco. O seu jeito matemático de pensar não tem impedido de experimentar o extraordinário de Deus na sua vida? Seu racionalismo não tem dificultado sua experiência com Deus? Será que esse jeito matemático da gente enxergar as doutrinas cristãs não tem impedido você de ter um coração disposto a levar alguém para Jesus Cristo? Vou explicar o que eu quero dizer com isso, irmãos. Outro dia, eu estava escutando uma meditação do Augusto Nicodemos, que ele disse uma coisa mais ou menos o seguinte: olha, que tem gente que é mais calvinista do que Calvino. E são jovens. Ele é tão calvinista, irmãos, que transformou Calvino, assim, num semideus.
Mas essa pessoa aderiu àquele sistema de doutrina, mas não tem compaixão por ninguém, não tem vontade de evangelizar ninguém, não sai para fazer missão em canto nenhum, não se envolve com nada. O negócio dele é só aqui, é uma sistematização de Deus. É o lado negativo das coisas. Mas o seu coração não está apaixonado por Jesus Cristo, é por um sistema. É esse jeito, muitas vezes, matematizado de enxergar as coisas. Não estou dizendo que a gente não precisa de doutrina. Nosso pensamento precisa ser corrigido e educado. Quarto e último. Sua ênfase em esquemas e garantias humanas não tem impedido você de confiar em Deus. Confiar. Descansar em Deus. Descansar, confiar. Amanhã, boa parte de vocês vai levantar pela manhã, vai para o trabalho, vai enfrentar o dia a dia. Talvez você vai encontrar na sua casa lutas com seus filhos, com o marido, com a família. Cada dia que passa, a gente olha para o dinheiro que está na nossa mão, parece que está ficando cada vez mais curto, e de fato está. Mas eu quero desafiar você a sair daqui nessa noite, a deixar de lado esse lado, a deixar do lado de fora esse lado negativo do Filipe e pegar mais o lado positivo dele, que é facilitar o processo em determinada ocasião, mas abandonar esse jeito racional, matemático de enxergar a nossa relação com Deus. E levantar de manhã sabendo, Deus, eu vou à luta, mas eu sei que o Senhor cuida de mim e que o Senhor há de me sustentar naquilo que eu preciso. Eu quero descansar no Senhor e na tua provisão. Eu acredito num Deus que é capaz de multiplicar o azeite da minha botija. Eu confio num Deus que é capaz de multiplicar o mantimento na minha casa. Eu confio num Deus que não vai me deixar passar fome. Eu confio num Deus que, se vier a doença, Ele vai me dar o amparo, Ele vai me dar o cuidado, Ele vai me dar a paz para eu enfrentar. Eu confio num Deus que me ajuda, que cuida de mim, e que eu não preciso de fazer conchavo com entidade alguma, de ficar dependendo de homem algum. Eu confio somente na provisão de um Deus protetor, mantenedor, não somente criador, mas mantenedor e sustentador de todas as coisas. Sai de manhã com esse pensamento. Faz disso a sua oração, em nome de Jesus. Vamos orar?